Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Mãe enchendo o caderno de bolso e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um DIY super legal que é de Game of Thrones e no caso o que eu vou ensinar é o Trono de Ferro, né? Que é esse aqui. Eu já tinha visto alguns vídeos em que ensinavam a fazer esse trono e eu achei mega legal, meu namorado gosta de Game of Thrones, então eu fiz para dar para ele de presente. Só que todos os lugares em que eu vi, eles faziam mais ou menos da mesma forma, que era com uma esponja floral por baixo, né, pra fazer a estrutura, e depois biscuit por cima. E aí eu tentei uma nova tática que seria com isopor, porque eu tinha bastante isopor em casa e eu tava achando bem difícil de trabalhar com a espuma, eu tentei ir lá cortar e não tava dando. E aí então eu fiz uma nova forma de fazer o trono e eu decidi gravar pra vocês justamente por isso, porque é um outro jeito de fazer, né? Então se você não tiver espuma floral, mas tiver isopor em casa, você consegue fazer o trono também. Se vocês gostaram da ideia do trono, já deixem um like aqui embaixo nesse vídeo e se quiserem aprender a fazer, venham comigo. Para a primeira parte do DIY, vocês vão precisar de isopor, caneta, régua, palitos de dente e canivete. E aí vocês vão começar a desenhar o molde de como vocês querem o trono no isopor para depois recortar. Isso que vocês estão vendo aí é a parte de baixo do meu trono, né? A base dele. E aí eu fiz ele mais ou menos 12 centímetros assim de comprimento, assim, né, pro lado. E 1,5 eu fiz a largura de cada um dos bracinhos da poltrona. E o comprimento dos braços é mais ou menos 7 centímetros. Depois que estiver desenhado, vocês podem cortar com estilete. Não esqueçam de colocar uma tabuinha ou alguma coisa embaixo para não cortarem a mesa sem querer. Depois de cortado, ele vai ficar assim. Essa parte grande quadradinha que tá em branco é a parte de baixo do trono, né, a base. Essa parte de cima é onde vai ficar a cabeceira, né, a cabeça do trono. E essas partes da lateral, então, são os bracinhos da poltrona. Depois é hora de fazer a parte de cima do trono, né, a cabeceira dele. E aí não tem uma medida exata, assim. Eu, inclusive, cortei um pouco maior e depois fui diminuindo, porque isso é uma coisa que você tem que ver visualmente, como é que você gosta, se você prefere ela mais alta, mais baixa, enfim. E aí foi isso que eu fui fazendo, eu fui testando e medindo e tudo mais até ficar do jeitinho como eu queria.
Então, quando vocês terminarem de recortar tudo, vocês devem ter 2 moldes de cabeceira, 2 partes de baixo e 4 bloquinhos que vão ser os braços da poltrona. Então, é assim que vai ficar. Acho que agora vocês conseguem entender melhor o que eu estava fazendo até agora. E o próximo passo é conectar todas essas partes soltas com palitos de dente, conforme eu vou mostrar agora. Para o próximo passo, você vai precisar do molde que você tem da poltrona, biscuit e espadinhas de plástico. Então você vai começar tirando o biscuit do pacote e separando uma parte. Eu recomendo separar metade dele porque você não vai usar todo. Depois disso, é interessante você sovar um pouco o biscuit. Então por alguns minutinhos, assim uns 3 a 5 minutos, ficar ali mexendo, amassando a massa, que isso vai torná-la mais maleável e também vai garantir que ela não quebre enquanto que você trabalha com ela. Quando o biscuit estiver pronto, é só começar a moldar ele. Então o que vocês vão fazer é vários mini rolinhos assim, bem fininhos e tal, e vão ir separando por toda a superfície. Eu recomendo começar pela parte de baixo, então começar pela base do trono e pelos braços, e aí é só você soltar a criatividade e fazer como vocês quiserem. Lembrando que é importante vocês fecharem cada pedacinho do isopor com biscuit, não pode ficar isopor sem biscuit. Depois, antes de fazer a parte da cabeça do trono, eu coloquei essas 2 espadas na frente. Eu prendi elas com algumas fitinhas de biscuit bem fininhas, e aí depois, então, eu comecei a fazer a parte de cima. Então é interessante você meio que achatar bastante o biscuit, fazer tipo uma placa bem grande, e aí você vai cobrindo aos poucos, não tem problema se você remendar, é só apertar bem, ajeitar, modelar, que vai acabar ficando como se fosse uma coisa só.
Quando você terminar de cobrir tudo com biscuit, inclusive a parte de baixo da base também, é hora de mexer com as espadinhas. Então o que vocês vão fazer é o seguinte, espalhar várias espadinhas por toda a poltrona onde vocês acharem que fica legal. Eu quebrei várias delas e usei o punho delas na parte da frente da poltrona e aí espetei as lanças na parte de cima, eu achei que ficou bem legal. E de resto eu fui colocando conforme eu achei, então eu coloquei algumas inteiras, outras quebradas, em diversos lugares da poltrona e aí fica a critério de vocês. E depois vem a parte da pintura. Eu pintei com esse spray da Color Gin, da linha Alumen, cor bronze claro. Então, como vocês viram, né, eu mostrei como é que ele ficou no fim das contas, ele ficou bem bonito, né, eu achei assim que o resultado ficou ainda mais incrível do que eu imaginava. E agora então eu só vou dizer algumas coisinhas pra vocês, assim, que eu não comentei durante o vídeo, mas que eu acho que são algumas observações importantes. A primeira delas é que eu comprei essas espadinhas de plástico no AliExpress com algum vendedor lá que tinha. E eu comprei então 2 pacotinhos, cada pacotinho tinha 50 espadinhas. E eu usei no total 70 espadas pro meu trono, então eu super recomendo, assim, se vocês quiserem um trono bem cheio de espadas como é o meu, comprar no mínimo 100 espadinhas dessas. Segunda coisa que eu acho muito importante de falar, e essa na real acho que é a coisa mais importante que eu tenho pra dizer, como eu fiz toda a estrutura do trono com isopor, eu deixo aí já essa dica pra vocês de que se vocês fizerem com isopor, é muito importante vocês cobrirem cada partezinha do isopor com biscuit. Então tanto nessa parte aqui, né, no assento, quanto aqui assim nos bracinhos da poltrona, aqui dos lados, na frente, né, e aqui em cima também, toda essa parte aqui. É muito importante vocês cobrirem tudo muito bem com biscuit, inclusive embaixo, se vocês puderem também, tá? Se vocês comprarem um saquinho de biscuit como era o meu, que eu acho que é 1 kg, vai sobrar tranquilamente, então vocês não precisam economizar no biscuit que sobra ainda, tá? E assim, eu digo isso pra vocês porque primeiro eu não tinha fechado super bem, assim, tinha ficado alguns lugares aparecendo isopor e tal. E aí quando eu fui pintar, como eu pintei com uma tinta spray, né, que é bem mais prático e pega bem, já que é um monte de espadinhas e de detalhes, né? Então, quando eu fui usar o spray, eu não me toquei disso. O spray, ele tem... como é que é o nome daquela coisa? Aquele líquido? Solvente.
no spray tem solvente dentro e o solvente dissolve o isopor. Então, se vocês não cobrirem direitinho, o que vai acontecer? A estrutura de baixo vai dissolver. Isso aconteceu aqui comigo, assim, eu olhei e de repente tava todo o isopor assim caído ali dentro, sabe? Claro que isso não afetou, só que não ficou tão bonito. Então depois eu tive que botar mais um monte de biscuit, esperar mais 3 dias até secar, pra daí pintar de novo. Então assim, eu tive um trabalho dobrado, porque depois eu tive que dar uma geral, assim, botar um monte de biscuit em vários lugares que eu tinha deixado faltar. Então esse é um detalhe muito importante, não economizem no biscuit. Fechem cada buraquinho, cada pedacinho, porque senão depois o isopor vai dissolver e aí vocês vão ter trabalho dobrado. Terceiro aviso. Essa questão, né, eu já mencionei agora ali rapidinho, dei um spoiler, né, no final do segundo aviso. Vocês têm que deixar o biscuit secar por pelo menos 3 dias antes de pintar. Tem gente que faz o biscuit e logo pinta e tal, mas não é o recomendado, tá? O recomendado é deixar o biscuit secar bem, ele ficar bem durinho assim, não ficar mais nem um pouquinho molinho assim que dá pra apertar. E aí quando ele ficar bem sequinho, pintar ele. Então assim, uns 3 dias é bacana. E sempre cuidar pra deixar o biscuit assim, não no sol, nem num lugar que pega vento, deixar num lugar assim mais normal, sabe? Assim, numa sombra, num lugar assim não fechado, mas também que não pega vento direto e tal, porque as condições em que você deixa o biscuit também às vezes podem danificar ele, então pode acontecer dele rachar e coisas assim. E é isso então, gente. Vou falar rapidinho de valores, caso vocês estiverem curiosos. Então, assim, o biscuit eu paguei mais ou menos uns R$16 no saco de 1 kg. Eu usei metade do biscuit, então ainda sobrou para fazer outros DIYs, inclusive em breve vocês vão ver outros aqui no canal. As espadinhas, como eu disse, eu paguei mais ou menos uns R$6 na época, né, para 100 espadinhas. E a tinta foi R$17. E o isopor eu já tinha em casa, mas isopor é baratinho, né, eu nem sei quanto é que custa, sei lá, talvez R$1 a folha de isopor e você não vai usar nem um quarto da folha, então, sei lá, foi baratinho. Então acho que dá pra mais ou menos arredondar em uns R$40, né? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!